Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Assistência Cast. Eu sou o Marcos Matos. E eu sou o Thiago Noronha e hoje nós temos uma pessoa, uma convidada de peso aqui nesse podcast. Uma pessoa que, olha, calhou, né? Foi assim algo que de Deus, eu acho, dela estar aqui hoje. E ela deu a palavra e veio mesmo. A gente está muito feliz, né, Marcos? Ela tem uma frasezinha, passa agora, e ela fez. De origem humilde, do sertão para o mundo, essa pessoa era incrível. Se tornou uma das maiores referências, Thiago, em vendas, negociação, vendas high ticket, vendas para as pessoas que têm grana, para pessoas ricas. Fala aí, Thiagão, um pouquinho mais sobre ela, manda. É uma empresária, ela é mentora, ela é treinadora, ela já montou mais de 130 equipes comerciais, treinou mais de 5 mil vendedores, já vai vendo aqui o naipe dela, né? E gerou mais de 250 milhões em vendas para os seus clientes. Se liga, olha o peso. Essa pessoa ela não é fraca, não. Olha, o seu propósito é claro, ensinar técnicas de vendas para todos os empreendedores que desejam crescer, conquistar sua liberdade financeira. Essa mulher, ela é fera. E olha os big players que ela já trabalhou. Paulo Vieira, Camila Vieira, Thiago Finch, Tati De Angela, Vitor Damasio, entre outros, né? Que ela já ali ajudou a estruturar equipe de venda. E, ó, vou tampar o nome aqui, aqui a dica, ó. E esse livro aqui, ela é autora. Leu, qual o nome aqui, Marquinho? Lê aí, pessoal. Venda mais, venda mais. Não, venda mais como se a sua vida dependesse Exatamente. disso. A autora desse best-seller, né? Best-seller. É best-seller, galera. Olha, e é o seguinte, com toda essa agitação, né, que ela está aqui no Brasil, porque agora ela não mora mais no Brasil, já tem um bom tempo que ela não mora no Brasil, mas ela deu aquela passadinha marota aqui no Assistência Cast. E você que precisa aprender tudo sobre vendas, você vai aprender de uma forma que eu e o Thiago, olha, nós estamos longe de ensinar igual essa mulher vai ensinar aqui, e é de verdade. Meu, vai quebrar tudo com vocês, meus clientes amados, donos de assistência técnica, nossos ouvintes preciosos. Revela, Thiago, não. Vanessa Soares! É isso aí. Seja muito bem-vinda, Vanessa Soares. Meu Deus, tudo por aqui. Depois de uma apresentação dessa, eu já tava curiosa. Meu Deus, quem é que vai vir aqui agora? Vocês são incríveis. Muito obrigada. Que honra estar aqui e poder compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo aqui agora, nesse exato momento. Então, hoje vai ser de São Paulo para o mundo, né? Exato. São Paulo para o mundo. Pessoal, a Vanessa, ela tem uma energia, mas ela tem uma alegria, uma energia dentro dela que é contagiante, né? A gente não tem tanta intimidade, nos conhecemos há pouco tempo, mas de vela nos palcos, de vela nos bastidores ali, nós passamos 4 dias, né, num evento junto com a Vanessa e o esposo dela, o Fábio, e a gente vê ali como ela contagia, né, as pessoas, o público, né, todo mundo ali com uma energia, assim, Vanessa, eu arrisco dizer que pra te ver triste é difícil. O Fábio, é só doente, talvez. O Fábio, meu esposo, ele costuma dizer que eu sou a única pessoa que ele conhece que consegue transmitir 2 emoções ao mesmo tempo. Eu consigo chorar sorrindo, então... Mas legal. Vendas é energia, não é mesmo? Então, se vamos falar de vendas, tem que ter energia, né? Tem que ter energia. Com certeza. E, pessoal, ela e o marido dela, o Fábio, estavam aqui no Brasil por vários compromissos. Um deles, né, eles entregaram 5 dias de um evento presencial, assim, que eu e o Marcos tivemos o prazer de participar de 4 dos 5 dias, né? Foi algo, assim, insano, de legal, de bacana, né, Vanessa? Foi assim, incrível. Eu falei isso pra você quando você autografou meu livro, ó. Ela autografou aqui, fez uma dedicatória. E eu falei pra você, vou repetir, né? Nossa, Vanessa, a gente sente que estamos com as pessoas certas e no momento, né, no lugar certo, na ambiência correta, né? E o que você e o Fábio conseguem transparecer ali de verdade, vocês são mão na massa, vocês não têm problema em falar de alguma fraqueza, ou que a empresa de vocês ainda não é 100% e tal. Sim. E isso conversa muito com a gente, porque é muito difícil. Até esses big players aí devem ter um monte de problema, né? E coisa errada, né? Então, assim, me alegrou muito e com uma agenda tão corrida, né, você conseguiu esse encaixe. Pessoal, eu tenho certeza que a Vanessa ela fez um esforço tremendo
para estar aqui hoje. Eu te agradeço do fundo do coração. Imagina, é uma honra, como eu falei, e com toda certeza, quando vocês convidaram, na mesma hora eu senti que não tinha que pensar. Que legal. Era vir. Nem de sempre bate-pronto, você falou que de ia bate-pronto, mesmo. porque nem sempre a gente consegue, né, cumprir a agenda. Hoje o dia foi bem intenso, até porque amanhã já tem palestra, depois de amanhã já volta para os Estados Unidos, chega lá sábado já tem palestra, e é assim que funciona, né? Legal. Mas eu senti de transbordar para essa turma que está aqui, e vamos lá, né? Vamos transbordar, porque se eles estão assistindo, se eles estão com vocês, é porque eles merecem crescer muito, com toda certeza. Boa. Gratidão, Vanessa, por estar aqui junto conosco. A gente, assim, foi uma alegria imensa, né, quando vocês aceitaram o convite. Legal. E a gente ficou um pouco preocupado, né? Eu falei, Thiago, será que vai rolar mesmo, né? A gente... Tudo bem que a gente marcou para 9 da manhã, marcou depois para as 11, depois para as 13, mas às 17 eu consegui chegar. Faça agora. Passa agora, né? Exatamente. Mas da próxima vez, a gente tem que combinar que tem que ser de helicóptero, né? Porque São Paulo, trânsito São Paulo, para quem não conhece, Verdade. Aqui é... very, very good. Aqui é porrada. Aqui é porrada. Vanessa, vamos começar já com o pé na porta, né? Se o papo é vendas, obviamente você tem liberdade para ficar no tema, responder essa pergunta da forma que você achar melhor. A primeira, o que diferencia um closer de sucesso de um vendedor comum? Uau, essa pergunta é matadora. Primeiro, o vendedor comum tradicionalmente, aqui no Brasil, não existe uma faculdade para o vendedor, eles não gostam de estudar, e existe muito lance do vendedor comum, que é exatamente aquele que tentou de tudo na vida, Marcos. Tentou de tudo, não deu certo, foi ser vendedor. Então, esse é o vendedor comum, é aquela pessoa que não estuda, que não se dedica, que não se profissionaliza. Quando a gente fala de um closer, principalmente um closer de elite, aquela pessoa que lê bons livros, né? Bons livros. Eu, por exemplo, quando eu iniciei a minha carreira de vendedora, profissionalmente falando, foram mais de 100 livros lidos sobre vendas. Uau. Então, isso já diferencia de cara, porque imagine você ler bons livros, você vai se alimentando de conhecimento. Segundo, estuda, faz cursos, participa de cursos, assiste em podcasts, por exemplo, né? Vai se aperfeiçoando. Então, o vendedor comum é aquele que realmente não se dedica para poder estudar, se preparar, se aperfeiçoar, entender sobre o perfil ideal do cliente, entender como conversar com cada cliente, porque cada cliente tem uma linguagem diferenciada. Da forma como eu converso com o Thiago é diferente da maneira como eu converso com o Marcos, e assim vai. Cada pessoa tem uma linguagem, a gente chama de sistemas representacionais, por exemplo, né, que é uma ferramenta poderosa de comunicação da programação neurolinguística, e o perfil comportamental DISC, por exemplo, que é uma forma como as pessoas se comportam. Então, já é um diferencial muito grande. Um vendedor que entende de comportamento humano, que entende de gente, que entende de pessoas, de técnicas de vendas e de estratégias comerciais. Isso é um bom closer, porque naturalmente, se ele entende disso, se aperfeiçoa, ele não bate metas, né? Ele atropela as metas. Uau! E você iniciou bem da forma raiz, né? Eu lembro que lá na palestra, no evento, você comentou, você falou assim, olha, eu comecei bem raiz, no porta-a-porta. Super raiz. Ali eu pegava sol, chuva, é o famoso PA. A gente batia de porta em porta. Aproveita esse gancho que o Marcos deu. Conta um pouquinho quem é a Vanessa, né? Uau. Acho que a gente regulou essa... Fala um pouquinho aí da sua história. Mas... vocês me apresentaram de um jeito tão grandioso que agora, quando eu for falar pro povo, quando eu for falar pro pessoal de casa que tá assistindo isso aqui, eles vão falar, meu Deus do céu, sério? É que a gente faz um roadmap, a gente vai lá pra voltar, exato, né? Isso aí. Então, voltando, né? Saí do orfanato aos 8 anos de idade, e aos 8 anos os meus avós moravam no sertão do Nordeste, no meio do nada, e dali eu tive que começar a trabalhar para conseguir estudar. Então, eu comecei a vender nessa idade, aos 8 anos de idade, e eu comecei a vender literalmente naquela fase para sobreviver, para poder mandar, para poder conseguir manter a família também, contribuir com a família. Por isso que o nome deste livro é Venda Mais Como Se a Sua Vida Dependesse disso, porque a minha vida dependia de vender, a vida dos meus familiares dependia de eu vender para conseguir gerar sustento para dentro de casa. E eu sempre acredito muito que quando
quando eu tomo posse disso, né? Venda mais como se a sua vida e a vida do seu cliente dependesse disso, isso vai fazer toda a diferença no momento da venda, na conexão com o cliente. Então, eu sou aquela pessoa que realmente saiu imagina, de um orfanato para o sertão, onde é o meio do nada, não existia recursos, o nível de necessidade lá era necessidades básicas, como, por exemplo, água para beber, comida para comer. Então, nessa fase da minha vida, eu fui forçada a aprender a melhor profissão do mundo, né? E aonde vendas. E aí eu sei que você fez um monte de coisa em vendas, né? Sim. Mas aonde você deu aquela virada de chave, aquele start, você falou, caraca, agora eu sou boa? Ou aonde você viu ali, foi quando você se conectou com o primeiro Big Player, ou foi algum resultado seu mesmo? Aonde foi a virada que você falou, cara, eu sei muito desse negócio aqui? Cara, como eu vendi a vida inteira, né? Foram muitos momentos, não existe um momento só. Eu acredito que em cada fase da minha vida, até aos 8 anos de idade, quando eu conseguia ter uma cadernetinha e pegar o nome dos clientes e na semana seguinte vender de novo para eles e ter uma carteira de clientes, ali, com 10 anos, no caso, com 10 anos, eu ganhei o meu primeiro prêmio em vendas, que foi uma bicicleta. Como que eu vendia? Eu ia para a feira da cidade vender pão, acordava 5 horas da manhã para fazer o pão, vender o pão na feirinha da cidade, aos sábados, no caso, e eu ia com uma bacia de pão na cabeça, pegando sol, lá era aquela areia no sertão, solzão, exatamente, fichinha. E aí, ali, indo fazer isso, quando eu completei 10 anos, a minha tia comprou uma bicicleta de presente para mim. Então, eu não ia mais com a bacia de pão na cabeça, eu colocava na garupa, né? Então já tinha uma cestinha na frente, a garupa e tal. Eu, inocente, achava que era um presente. Nossa, ela merece uma bicicleta. Eu entendi que era para eu vender mais, né? Mas tá tudo bem. Depois eu entendi que era para vender mais. Potencializar o crescimento, né? Legal. Ali foi um momento, quando eu comecei na Wizard, que é a escola de idiomas que eu trabalhei por um bom tempo, né? Foram 7 anos. Eu iniciei como recepcionista. 3 meses depois eu era assessora comercial, vendedora. Fui promovida para vendedora. Isso foi muito importante para mim, porque eu fui a primeira vendedora daquela franquia. Não existia, quem vendia eram as recepcionistas, o que é comum, a gente estava falando um pouco sobre isso. Porque era assim, imagina... Era um mercado mais para os homens. Não exatamente, na verdade é porque vendedor mesmo, não era só a primeira vendedora, não existia vendedores naquela época, porque foi em 2006. A recepcionista que vendia. A recepcionista vendia. Isso, exatamente. Muita gente que está assistindo aqui vai falar, meu Deus do céu, então precisa de vendedor? Precisa? Você precisa de vendedor? O teu negócio precisa de vendedor? Então não existia, quem vendia eram as recepcionistas, então era recepcionista que vendia. Mas de tanto eu vender bem, me colocaram só para ser vendedora. E isso foi muito bom. Então, ali foi um marco, porque virada. 9 meses depois eu me tornei gerente comercial. Então, aos 19 anos eu era gerente comercial. Foi outro marco. Aí, nessa mesma idade, antes de completar os 19, eu fui participar do meu primeiro Congresso Nacional de Vendas. Vocês fazem eventos para os clientes, né? E eu fui participar daquele congresso e, de repente... No palco daquele congresso, 3.000 pessoas, entre professores, vendedores, gerentes comerciais, franqueados do Brasil inteiro. Tá lá o seu Carlos Wizard no palco, lendo uma história. E eu sentada assim na frente, minha franqueada pediu para eu sentar bem na frente, o pessoal me colocou na frente, lendo uma história. E conforme ele ia lendo a história, eu falei, gente, essa pessoa se parece muito comigo. Não sabia. Parece muito comigo. De repente, ele me chama no palco para receber o Top 5, que era uma placa de reconhecimento, que eram... Vou falar aí, imagina, naquela época tinha 800 franquias, então tinha no mínimo uns 2.000 vendedores. Meu Deus do céu. E eu fiquei em segundo lugar, tendo pouco tempo em vendas. Então ali para mim foi 19 anos. A alma quase saiu para fora. Quase saiu, foi um marco para mim. Aí, se eu for falar dos marcos, foram vários marcos, porque depois eu ganhei o maior prêmio do mercado de seguros, fui trabalhar numa multinacional, numa... empresa de seguros de vida e previdência. Então, eu fui construindo marcos. E isso é muito importante para as pessoas entenderem. Eu vi aqui, você participou de treinamento do Correio, Honda. Ministrei treinamentos para essas empresas. Isso. Então, tem várias grandes empresas que já se tornaram clientes meus em treinamentos de vendas. Então, lá eu passei 10 anos... construindo uma carreira entre ser vendedora
gerente comercial e consultora comercial, até o momento que eu cheguei a me tornar treinadora de vendas. E aí foi onde eu treinei. Quantos anos você tinha aqui, mais ou menos? Você lembra? Calma aí. Se não, foram não 10 anos idade, depois... Não vamos revelar a idade, não. Nada de fazer conta com a minha idade, da minha idade. Mas, quando eu comecei a atender Correios Honda, eu estava com 28 anos. É muito interessante, porque quando eu cheguei... Eu fui para Brasília, eu saí do sertão com 18 anos e fui para Brasília. Capital federal, né? Cidade grande, era a capital mais próxima lá da minha terra. Fui com o objetivo de vencer na vida. E uma das primeiras palestras que eu assisti em Brasília foi uma palestra, o palestrante falando que se você quer se tornar especialista em algo, imagina as pessoas que fazem assistência técnica, por exemplo, você quer se tornar especialista em algo, ou você trabalha 10 anos nessa profissão, bem dedicados, ou você estuda 10 mil horas. Na época, eu decidi fazer os dois. Trabalhar 10 anos, me especializando em vendas, e estudar durante 10 anos focada. Aí, depois dos 10 anos, aos 28 anos, me tornei treinadora de vendas. Então, não tem almoço grátis, né? Não tem esse negócio Nada de você achar que vai ganhar dinheiro fácil. A galera, às vezes, pensa... Viaja, né? Não faz sentido isso, não faz sentido. Tive que trabalhar e estudar. Aí chegam nos big players, né? Então, quando você fala assim, qual foi o momento que você viu assim, agora eu sou boa? É como se fosse assim... entendi. Em cada fase, eu não, se eu tô aqui, eu tô aqui. Né? Muito intensa. Marcos muito importantes para mudar de nível. O tempo todo. Porque eu sempre entendi que não é o próximo nível que vai me fazer feliz. Que legal. Ou que vai me enriquecer. É o nível em que eu estou fazendo ele muito bem feito e ele vai me empurrar para o próximo nível. Isso dá um corte bom, hein? Dá. Caraca, isso é bom. Ô, Vanessa, deixa eu te fazer uma pergunta que nem tá aqui, mas depois de toda essa história, né, e esse currículo, hoje a gente tem aquele empreendedor que também vende por negócio dele. E a gente tem empreendedores que precisam contratar pessoas para fazer essa função. O que você, com toda essa bagagem que você tem, o que você colocaria de principais características que, cara, olha, um vendedor, ele não pode, mas não dá para ele não ter isso daqui. Ou isso daqui, né? Eu vou falar assim. O que ele não pode ter. Pode ser. Primeiro, o que ele não pode ter. Preguiça. Meu Deus do céu. Vendedor preguiçoso não existe, gente. E é o que mais tem. Primeira coisa. Segundo, aliás, agora eu vou falar o que ele precisa ter. Ele tem que ser ensinável. Ele tem que ser ensinável. Tem que ter determinação. Tem que ser raçudo. Não existe esse lance do vendedor que finge que trabalha, o empresário finge que acredita que ele está trabalhando. Tá. Isso é muito terrível. Agora, assim, dá um exemplo, porque às vezes quem está nos ouvindo, ele pensa assim, tá, mas eu não sou preguiçoso. Porque ele tá falando, cara, eu acordo cedo, vou lá pra empresa, bato meu ponto, eu atendo o telefone, de vez em quando eu ligo. Quantos livros ele lê? Quantas horas ele acorda mais cedo para poder ler um livro antes de sair de casa para trabalhar? O buraco é muito mais embaixo. É isso, porque a preguiça... os ricos não é aquele cara que trabalha muito. Não é sobre o muito trabalhar, é sobre trabalhar de forma inteligente. Boa. Então, todas as vezes, eu vou responder essa pergunta, inclusive, de forma específica, da Vanessa vendedora, profissão vendedora. A Vanessa, quando era vendedora, acordava uma hora mais cedo para ler ou assistir alguma coisa antes de sair, que fosse me alimentar, me nutrir, aí eu ia, faça agora, o cliente chegou para mim. Então, um vendedor que ele não tem essa mentalidade, dificilmente ele vai bater recorde de vendas. E aí eu estou falando tanto do vendedor quanto do empreendedor que precisa vender. Porque hoje eu tenho 3 empresas, sendo 2 delas nos Estados Unidos, uma aqui no Brasil, e tenho vários colaboradores, várias pessoas no meu time, mas nunca deixei de vender. Você ainda vende. Então você ainda vende. O tempo todo eu amo vender e nunca vou deixar de vender. E vai sair uma venda aqui, hein? Olha aí, ó. Não, agora eu vou falar, ó. Vai entrar uma venda. Vai entrar, não pode sair, não. Quando alguém fala que vai sair, eu já falo assim, ó. Ninguém vai cancelar. Vai entrar. Vai entrar uma venda aí, ó. Aí, ó. Vai pegando o saco. Aí já é a virada de chave, né? Virada de chave. Pode continuar. Bom, eu queria falar uma outra parada sobre montar time de venda, né? Eu acho que é outra coisa que a galera tem muita dificuldade de fazer. Poxa, já tá difícil contratar um vendedor com essas características que você falou e que não seja preguiçoso, Sim. etc e tal. Imagina montar um time, né? E aí eu gostaria que você respondesse essa pergunta mais voltado aqui, no caso, para o público desse podcast, que são empresas menores. Sim, tá? sim. Mas hoje, por exemplo, a gente tem clientes aqui que tem time de vendas com 3 pessoas, né? Sim. Mas como é que, na sua cabeça, você estruturaria esse time? Legal. Eu não tô falando talvez nem só de funções, mas assim,
Vanessa, um empreendedor, ele contrata um vendedor. De verdade, sabe o que o empreendedor espera? Porque pensa que esse empreendedor, ele não é um vendedor. Exatamente, na Então, maioria assim, das vezes. Exato, na maioria. Então, assim, esse cara contratou um vendedor com uma expectativa, uma esperança gigantesca nesse cara. Sim. E o empreendedor muitas vezes não sabe cobrar, treinar, ensinar nada. Porque, na minha visão, cara, eu contratei alguém para fazer o que eu não sei fazer. Sim. O que você falaria para quem tá nessa situação? Vamos dizer assim? 2 pontos, né? O que você quis dizer é o empresário, ele contrata o vendedor, aí imagine que aqui é o vendedor, e aí ele chega pro vendedor e fala assim, meu filho, tá contratado, segura na mão de Deus e vai vender. Toma, vai vender. Ou seja, não houve treinamento, desenvolvimento, alinhamento, liderança. Então, para quem está assistindo, já pegue papel e caneta e anote esses 5 pilares. Olha o ouro. Olha o ouro saindo aí. 5 pilares, hein? Até eu vou anotar. Vamos lá, bora lá. 5 pilares para você montar um time comercial de alta performance, campeão que supera as metas. Primeiro, recrutamento. Segundo, seleção desse time. Terceiro, treinamento desse time. Quarto, liderança e desenvolvimento desse time. Perfeito? É que eu tô vendo que vocês estão anotando aí, ó. Anotando. Perfeito. E aqui é a escala desse time, é o pináculo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. No recrutamento, quando eu estou montando um time comercial, eu fico com a cabeça pilhada o tempo todo em alerta. Então, se eu estou montando um time comercial, imagina, eu montei mais de 130... Na verdade, esses dias minha equipe corrigiu, 140 já. Mais de 140 equipes comerciais. Vou corrigir isso corrige aqui. Aí, corrige aí. 140, tenho que corrigir já, atualizar, que a gente vai contabilizando de 10 em 10, né, agora. Mas... todas as vezes eu fico alerta no recrutamento. Então, eu já recrutei gente na rua, recruto gente no aeroporto, eu recruto gente onde eu estou, eu recruto gente. Eu recruto vendedor, porque eu fico com a antena ligada. Ou seja, aquele cara que te atendeu de uma forma diferente, ou que você foi comprar um negócio e ele falou, isso aqui é fora da curva. Fora da curva. Você pega o contato dessa pessoa? Pego o contato dessa pessoa na hora já e falo para ela que tem interesse em contratar, explico o que é, né, o trabalho, por exemplo. Então, eu vou criando um banco de talentos, um banco de pessoas. É tanto que eu já tive que montar uma equipe comercial com 19 vendedores, literalmente da noite para o dia, em 48 horas, para começar a trabalhar. Mas como que a gente faz isso? Juntando talentos. Ponto 1. E recrutamento é isso. Se você não tivesse as pessoas para ligar, você estava perdido. Está perdido, né? Recrutamento, existem várias outras formas de você fazer, ou anunciando no LinkedIn, ou anunciando nas redes sociais, ou para lojistas que têm as lojas físicas, colocando ali na porta e anunciando. Tem momentos que eu quero recrutar um público específico de vendedores e eu faço uma lista das 10 possíveis pessoas que podem me indicar vendedores. E aí, nesse processo todo, eu mando mensagem para essas pessoas e no mandar mensagem para essas pessoas, o que acontece? Elas começam a divulgar. De repente, um grupo de WhatsApp de recrutamento saiu do 0 para 100 pessoas, 200 pessoas. Já tive um grupo só de WhatsApp, eu nem lembro, mas eu já recrutei para um único projeto mais de 1.000 vendedores de uma única vez. Caramba. Recrutamento. Aí vem a seleção. Então, o processo seletivo ele tem que ser muito estratégico também. Não adianta você só recrutar e não ter um funil, né? Por isso que a gente fala que tudo é funil. Tudo é funil. Então, a gente vai afunilando. Imagina, acho que nesse processo seletivo que eu tive que contratar 19 vendedores em pouco tempo, foram quase 200 pessoas participando do processo seletivo para eu ter essas pessoas, entende? Entendi. E aí vem a parte de treinamento e o desenvolvimento dessas pessoas. Então, eu recruto, seleciono para ela sentir que ela é importante e ela tem que lutar pela vaga dela. O vendedor tem que lutar pela vaga. Se ele não lutar, ele menospreza aquilo, entende? Então, ele tem que falar assim, cara, eu tenho orgulho de falar que eu participei de um processo seletivo dentro da Wizard, quando eu tinha 18 anos, acabei de chegar do sertão e fui participar desse processo onde tinham 20 pessoas, eu não passei em primeiro lugar, passei em segundo lugar, mas eu convenci a dona da empresa a me contratar. Entende isso? O vendedor tem que ter isso. E existem vendedores muito bons. Existem pessoas que talvez podem não
estar prontas, porque naquela época eu não era uma profissional pronta de vendas, mas eu lutei por aquela vaga, eu vi 20 pessoas participando do processo seletivo. Talvez se eu tivesse sozinha naquela seleção, eu não teria lutado tanto, porque eu não teria quem competir, vendedor tem que ser competitivo e não dá valor. Sim. E a parte de treinamento, né? Que é desenvolver mesmo. Então, tem treinamentos de técnicas de vendas, treinamentos de scripts, o passo a passo. Tem que treinar. Porque, por mais que o vendedor tenha sido bom em uma outra empresa e ele está vindo para a sua empresa, a tua empresa tem uma cultura diferente, tem uma pegada diferente, tem uma maneira diferente. Então, tem que treinar. E a liderança e gestão que precisa ser feito também dessas pessoas. E o pináculo que eu falo aqui nesse nível são os próprios vendedores já vendendo a vaga para outros vendedores. Ele gosta tanto, ele passa a amar tanto trabalhar naquela empresa, porque lá ele recebe treinamento, reconhecimento, dinheiro, é a retenção, exatamente, que ele passa a indicar para outras pessoas, para outros vendedores. Muitas empresas hoje vêm fazendo, né? A gente tem uma apreciação, não sei se você acompanha a CIMED. Sim, né? muito. Hoje eles vêm fazendo um trabalho muito forte no time de venda deles, eles falam sobre o sangue amarelo, Sim, a gente acompanha o João, sim. E é muito sobre o que você está falando, né? Eles geraram um movimento tão grande sobre um propósito, sobre uma cultura, e a gente tenta passar isso também para os nossos clientes, né? A gente passa isso aqui para nossa equipe, mas tem aquela coisa, as pessoas, hoje a gente percebe, Vanessa, planta agora e já quer colher. É, isso mesmo. Leva tempo, é o que você falou, leva tempo para treinar, para desenvolver. Total. Você tem que acertar algumas coisas. A gente mesmo aqui, né? A gente fala das nossas debilidades, Sim. dos nossos erros e acertos. E a gente errou demais aqui, Sim. contratando, não deu fit cultural com a empresa, né, Thiago? Sim. Contratamos na correria, muitas vezes. Fomos enganados no currículo. Muito interessante isso, porque, vamos lá, ponto 1, não contrate por necessidade, contrate com processos, por processo. Então, por mais que você precisa muito, é o que eu sempre falo na necessidade, você vai contratar rápido, normalmente erra. É muito difícil, porque é muito rápido. Não que o processo seletivo ele tem que ser longo, ele tem que ter etapas. Às vezes, o time que eu contratei em 48 horas, foram 48 horas. Conta essa experiência. 5 etapas. Conta. 5 etapas. Divulgamos a vaga. No nosso caso, a gente divulgou LinkedIn. Tem uma plataforma chamada Gup, que a gente divulga também. Nos stories do Instagram. E na base de e-mails que a gente tinha. E para contatos, na listinha lá das 10 pessoas que eu sempre faço, pedir para divulgar. Ok. Literalmente à noite isso. De manhã a gente já estava com os grupos, porque a gente manda para um grupo no WhatsApp, para o processo seletivo. As pessoas estão lá no grupo de WhatsApp. Nos comunicamos com elas, informando do horário da seleção. Como muitas dessas vagas também é para o Brasil todo, então normalmente a gente faz essa seleção virtualmente. E aí, lá dentro, a gente coloca um horário para elas entrarem no Zoom. Elas entram no Zoom e vendemos a oportunidade para ela. Primeiro, eu vendo a oportunidade para ela. Pronto, melhor analogia, marketing multinível. Como que o marketing multinível recruta vendedor? Coloca a galera numa sala, vende a ideia, o sonho perfeito. Aí, ok, vendemos aquele sonho, agora ela vai para a próxima etapa. Então, eu fiz a etapa 1, fiz a etapa 2 aqui. Na etapa 3, ela preenche um formulário de aplicação para a gente conhecer, fazendo perguntas, porque aí tem muitos que mentem no currículo, como você falou. Então, a gente faz esse processo aqui não de enviar currículo, e sim de responder as perguntas que nós queremos saber sobre ela. Tem que gravar um vídeo para a gente ver o nível de comunicação da pessoa, ver se a pessoa é desenrolada ali na comunicação, porque ela vai ter situações em que ela vai estar frente a frente com o cliente, ou numa ligação que seja, ou num Zoom, por exemplo, ela precisa dominar e ter uma boa apresentação pessoal. Elas fazem uma carta se vendendo, literalmente, para a gente ver como que elas se vendem, porque se elas não souberem se vender, como que ela vai conseguir vender o meu produto? O meu serviço, entende? Pronto. E um teste que a gente faz de perfil comportamental, porque comprovadamente, principalmente nas nossas áreas aqui, a área técnica, assistência técnica, no geral, o vendedor ele precisa ter um perfil comportamental DIOID. O que é isso? É um perfil dominante interativo, onde ele senta e consegue dominar a conversa, liderar a conversa, e, ao mesmo tempo, interagir com o cliente.
Você percebe que o tom de voz já muda. Legal. Então, tem que ter esse equilíbrio, entende? Legal. A dança da voz, a dança da comunicação, isso é extremamente importante. Então, a gente já analisa o perfil comportamental. Se a venda ela é extremamente técnica, área de TI, outras áreas mais intensas, um nível de serviço ultra high ticket, às vezes a gente coloca um perfil DC, que a gente chama no DISC, dominante cauteloso. Então, a venda rápida, por exemplo, DI ou ID. Ponto. É um perfil diferente. E aí, me perdi. Você pode falar sobre o faturamento, que você recrutou esses 40... Não, mas só antes de você falar isso, galera, eu não sei se vocês perceberam, mas a Vanessa acabou de ensinar aqui como é que é o recrutamento. É verdade. Estava falando das etapas. É só ouro aqui. Pronto. Volta o vídeo aí se você não se ligou e tal, porque ela passou todo o passo a passo. Aí, só para fechar, exatamente, imagina esse passo a passo, né? Tá certinho. Aí, eles se vendem, a gente seleciona os melhores e aí vai para uma entrevista individual. Na entrevista individual, apertamos, mas nem sempre a pessoa vai falar a verdade, né? Então, vai ter gente que vai mentir, vai ter gente que vai ser contratada. Mas já vai filtrou ser muita coisa. Muita coisa. A gente a chance de errar é menor. Muito menor. A gente faz com que eles se coloquem no lugar de se vender para essa vaga. Por que a vaga deve ser sua e não do João? Legal. E com toda essa operação, com esse recrutamento, vocês deram Esse é da participação daquele lançamento, não? Nossa, foram tantos, né? Esse de 48 horas, isso, foi o maior lançamento do Brasil que teve, né? Que foi o lançamento do Thiago Fint, 128 milhões. E a minha equipe, a gente montou uma equipe, essa equipe, no caso, ela estava plugada diretamente à minha empresa para formar essa equipe em 48 horas, eu tive que agilizar muita coisa. E essa equipe ficou responsável por fazer venda por ligação, especificamente. Então, o cliente comprava o primeiro produto, essa equipe pegava essa lista desse cliente que comprou o primeiro produto e ela fazia uma ligação de pós-vendas. Imagine, é uma ligação estratégica de pós-vendas. Então, imagine você comprou um produto, você recebe uma ligação de pós-vendas, mas nesse processo a gente vendia o próximo passo para ela. O upsell. Então, foi um volume brutal de resultado, porque esse especialista, né, o Thiago Fint, por exemplo, ele poderia simplesmente ter vendido só o produto principal. Mas eu preciso de uma equipe plugada, pegando o telefone, ligando e vendendo para a minha base de cliente que acabou de comprar de mim. A melhor hora para o padeiro vender o pão é quando o cliente está na padaria. Com né? certeza. Então, se é isso que acontece, o cliente acabou de passar o cartão, ele está aquecido para receber uma próxima oferta. É igual quando a gente vai numa loja comprar, sei lá, uma roupa e de repente o vendedor é tão bom que oferece o cinto e a gente leva o cinto. Exato. Então, nós éramos a equipe que oferecíamos o cinto. Caraca. E isso fez toda a diferença no faturamento, para conseguir compor esses 128 milhões. Isso é muito disruptível, né? Porque se o cara acabou de comprar, a manada pensa o quê? O cara já comprou. É isso. Já gastou dinheiro comigo. É isso. Não posso ofertar. Se ele não comprar dentro da tua loja, ele vai comprar de outro. Na prática, vamos falar de uma assistência técnica de smartphone. Meu telefone caiu no chão, estourou a tela, eu procuro uma assistência técnica, obviamente, pelo telefone da minha esposa, do meu filho, e, sei lá, encontrei assistência. Encontrei a assistência da Vanessa. Vanessa, assistência técnica Vanessa Soares. Pô, mandei lá, você trocou a minha tela. Trocou a minha tela, arrumou lá o meu smartphone, né, o meu iPhone. Aí assim, pô, acabou de arrumar. Pô, paguei a mão de obra, né, o serviço. O que você pode me oferecer, né, a Vanessa Soares? O que você faria ali com o Marcos? Um exemplo para... Primeira coisa, o cliente, ele não compra o que ele quer, ele compra o que ele vê. Uau. Entende? Boa. Imagine. Então, ele nem sabe o que ele quer, primeira coisa. Muitas vezes nós vamos em uma loja e nós não sabemos o que nós queremos. Só que quando nós vemos algo, e esse ver não é necessariamente ver o produto ali, é escutar que o produto existe. Então, na hora, eu ofereceria o próximo produto. Quais são os próximos produtos que tem ali que esse cliente às vezes precisa? Sei lá, talvez é trocar película, é uma capa, é um acessório, ele fazer assistência técnica do próximo produto dele, de algum outro produto que, para não acontecer um problema, é a prevenção. Legal. Entende? Então, a única coisa que precisa fazer é ofertar. Então, o vendedor ele não pode ter vergonha.
Porque vendedor... E isso é muito legal que você está falando, porque tem vendedor que tem vergonha de vender e tem raiva de quem vende, né? Olha que doido. Isso não é vendedor para mim. Para mim, nem ser humano é. Isso dá um corte. Os vendedores vão cair matando aqui na Vanessa Meu Zeiter. Deus, I love you. Ô, Vanessa, eu não posso de jeito nenhum deixar você sair daqui sem te fazer essa pergunta. A gente estava conversando um pouco antes, que a maior dor dos nossos clientes hoje é o atendimento via WhatsApp, né? Porque hoje um dono de assistência técnica que faz marketing, ele traz um lead online. Sim. Um lead que está precisando dele, mas não conhece. Sim. E o lead chega lá pedindo preço. E você, tem um produto até de treinamento de WhatsApp e tal. Pessoal, a gente vai tentar fazer alguma coisa com a Vanessa aqui. Vai entrar uma venda. Pra ter acesso, vai entrar ter uma um link venda aqui embaixo, alguma coisa vai acontecer. Algum link embaixo desse vídeo, né? Exato. Mas o que é, baseado nesse seu conteúdo, né, que você sabe, você fez o produto, quais são as principais dicas nesse caso, de quem vende serviço, tem um cliente ali com necessidade, mas ao mesmo tempo é um cliente muito ríspido, que só pergunta preço. Como é que você acha que tem que ser conduzir esse atendimento online? O que você poderia estar de dica pro pessoal? E isso é muito importante, porque a maioria das pessoas hoje não tem tempo. Isso é um fato, né? E é muito incrível, porque tudo se resolve aqui. Hoje, antes de vir para cá, eu perdi o meu celular, né? Dentro do bolso. Então, imagine, né? Você perdeu o celular dentro do bolso. Estava no bolso de uma das roupas. Então, meu Deus, onde está meu celular? Colocamos o localizador e localizamos rápido. Mas imagine, naqueles, 60 segundos que me pareceu ter sido 10 horas, que eu fiquei sem o celular, deu aquele meu Deus do céu, e agora? Meu celular, tem um monte de coisa para resolver. Então, imagine, o cliente, quando ele manda uma mensagem para uma assistência técnica, primeiro, ele deve ter um monte de to-do para fazer, né? Ele tem um monte de coisa para fazer, um monte de tarefas para ele realizar, para ele executar. Então, ele está mandando a mensagem aqui, ele pesquisou, talvez lá no Google, ou em algum lugar, encontrou aquele número aleatório. Então, no momento em que ele já manda a mensagem, imagine que ele já tem que digitar. Primeira coisa que eu já faria no momento da mensagem a ser enviada para digitar, eu já deixaria boa parte das coisas lá digitadas. Por exemplo, se ele clicou no WhatsApp para mandar uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, já colocaria meu nome aí ele complementa a mensagem com o nome dele. Minha situação é tal. E induziria ele nesse script sem necessariamente ele perguntar o preço. Por quê? Quando ele pergunta o preço é porque ele clicou no WhatsApp e a única opção que ele tem é perguntar o preço. Então, ele vai lá e vai digitar. Preciso consertar, arrumar tal coisa, quanto custa? Sim. Ponto. É isso. Então, o script, a abordagem, porque a primeira coisa que você tem que fazer é abordar o cliente. Então, essa abordagem ela já tem que transmitir presteza, né? Então, eu já estou aqui, tem que ser solícito, estou aqui para te atender, para resolver o seu problema. Conte comigo. Então, um ponto de conexão. Um ponto de conexão já de cara. Então, se ele clicou para enviar uma mensagem no WhatsApp, essa mensagem já tem que estar pronta ali, ele já tem que receber uma mensagem de volta falando que está à disposição para poder ele ser atendido. Mas esse envio do cliente, ele não tem que perder tempo para poder digitar essa mensagem, porque até ele digitar tudo ou questionar, se esse cliente chega na assistência, já existe um estudo para ter noção de qual é o problema que ele tem. Então, já tem que ter um filtro para ser mais rápido. Então, quando ele manda a mensagem, fica mais fácil para o vendedor que vai atender, o atendente, a recepcionista, quem for atender. Agora, qual que é o problema? A maioria desses atendentes ou desses vendedores, eles não estão prontos para poder seguir a conversa, né? Então, imagine, às vezes as pessoas fazem o que eu chamo de panfletagem no WhatsApp. Pega e manda lá um PDF pronto, pega e manda um panfleto pronto, já com os preços, como se fosse um cardápio lá precificado, sem entender e conversar com o cliente. A gente tem cliente que manda o preço em uma linha, 390, nem 1,00. Pronto, imagine, isso está muito errado, porque se você passar o preço, o cliente vai vir por preço e vai sair por preço, ou seja, ele vai comprar no que é mais barato, ponto, ele não viu valor nenhum agregado ali. E eu lembro que eu aprendi isso
quando eu tinha 18 anos ainda na Wizard. Por quê? Imagina que naquela época não tinha essas facilidades. Ai, meu Deus, o maravilhoso mundo do tráfego pago, né? E que o cliente chega. Mas as pessoas ligavam lá porque investiam-se milhões de reais em propagandas da televisão e as pessoas ligavam lá perguntando, quero saber quanto que é o curso de inglês. Legal. Imagine a pessoa já chegar perguntando isso. E como é que você não passa o preço no telefone e convence a pessoa, muitas vezes, a pegar um ônibus naquela época ou a tirar o carro dela e ir até a escola para você poder conversar, para poder passar o preço e fechar com ela. Porque era fato. Ela não tinha como comprar só com preço. Era desafiador. Então, eu lembro como se fosse hoje. O meu atendimento era: obrigada por chamar a Wizard de Ceilândia, Vanessa. Boa tarde. Que legal. Então, um sorriso na voz já tinha que ter. Se é por WhatsApp, tem maneiras da gente expressar esse sorriso através dos emojis, através da fala. É um áudio mesmo. É um áudio. A ideia é humanizar, então. É humanizar, total. Mesmo que seja automatizado, é humanizar. Entendi. Mesmo que seja um script automatizado, que hoje existem formas de você automatizar de maneira humanizada. Né? Que é a voz do dono, a voz do vendedor ali, tá ali. Vanessa, eu tenho uma pergunta que eu também vou sair aqui um pouco fora disso. Você que hoje mora nos Estados Unidos, morando lá, olhando para cá, né, pro Brasil, né, a nossa casa. Eu amo a nossa pátria, eu sempre falo, né? Pô, cara, o Brasil é o Brasil. Tem que ser estudado. Pô, não, o Brasil, assim, assim, cara, é surreal. Supera, né? Supera tudo. Parece que tá perto de cair no precipício, mas o Brasil vai e sobe de novo. Eu sempre falo assim, que eu nunca vi um Brasil linear. Eu sempre vi o Brasil assim, estamos aqui, daqui a pouco, caiu. É verdade. E o que eu vejo? O brasileiro, ele tem uma parada que ele é muito guerreiro. O brasileiro, ele faz a parada acontecer, ele vai pra cima, ele desenrola. Só que o que eu vejo, né? Onde é a minha pergunta, né? Não sei se você vai conseguir entender o que eu quero colocar. O que eu vejo no brasileiro é essa mesma garra, essa mesma ambição de fazer a parada acontecer. Ao mesmo tempo, eu vejo que desanima rápido também. Sim, tipo, isso aqui não é pra mim. Isso né? aqui não sabe, verdade. larga rápido. Então, a mesma força que tem a intensidade de fazer a parada acontecer é a mesma que entrega. Né? E eu vi, né? Você iniciou falando que você... Até o título do seu livro, né? Ainda mais como se a sua vida dependesse disso. Exatamente. Ou seja, pô, o que você vê no brasileiro, né, morando lá fora, olhando pro Brasil aqui dentro, né, você fala, cara, isso aqui falta no brasileiro, né? Sim. Pô, por que não vai? Por que esse Brasil não vai? Porque, cara, esquece o governo. Né? O governo, eu acho que não tem condição alguma de nos ajudar, fazer essa parada acontecer. Sim. E eu vejo isso como uma certa limitação de crença. Pedir para trazer outra, acabou. Eu vejo como uma limitação de crença, né? No vendedor, no dono da ciência técnica. Cara, vender tudo. Né? Então, tudo. É tudo. O que você poderia falar sobre isso? Você que tem uma visão de fora, né? Porque às vezes, cara, pô, não, é porque ela mora lá fora. Mas eu tenho 5 anos, né? Somente lá fora. Minha carreira foi no Brasil, não foi lá fora. Lá fora eu me especializo, né? Eu me tornei uma especialista, vou estudando o que há de mais inovador. Mas sua pergunta ela é muito incrível, porque eu costumo dizer assim, imagine numa família, tem um churrasco no domingo. Vocês gostam de churrasco, né? Sim. Todo mundo gosta de churrasco. Com certeza. Brasileiro que não gosta de churrasco não tem jeito, né? Mas vamos lá. Churrasco de família. Aí tem 2 primos que vão para o churrasco. Um é dentista e o outro é vendedor. Ou empreendedor. Que aqui nós estamos falando com vendedor, com empreendedor, com empresário, né? Quanto tempo o dentista passa estudando para ser dentista? Quanto tempo? Anos, 4, né? 5 anos. 4, 5 anos, por aí, né? Fora as especializações que ele vai fazendo depois. Beleza. Quanto tempo, quantas horas de dedicação um empreendedor, um vendedor, ele passa estudando, se dedicando, se aperfeiçoando para se tornar um vendedor? Ou um empreendedor? 0, praticamente. 0. Não estuda, vai, como eu digo, naturalmente. Aí ele chega no churrasco da família. Quem é o incrível da família? O dentista ou o vendedor? Ou o empreendedor? O dentista, ok? O formado doutor. O formado doutor tem certificado.
Tem certificado. A maioria dos empresários, dos empreendedores, eles não têm formação. Eles têm a gana, a raça. O vendedor, ele tem algo ali dentro dele. Só que aí ele chega no churrasco da família, ninguém está valorizando a profissão dele, ninguém enxerga o que ele está fazendo e ele recebe um bombardeio de crítica. Então, imagine que se ele vai para a empresa, ele só recebe crítica. Se ele... primeiro que vendedor é não, 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 até porque são 17 nãos para um sim, né? Sim. Imagine, se não tiver treino e desenvolvimento. Outro REC, hein? Olha 17 aí, para 1. 17 para 1, 17 para 1. Aí o vendedor atende 2 ali e já desiste. Imagine, ou o cliente, ele fala uma vez com o mesmo cliente, o cliente não quer, ele para. O cliente normalmente compra depois do 5º processo de follow-up, entre o 5º e o 8º processo ali de follow-up. Então, o que acontece? Esse vendedor ou empreendedor, ele é extremamente criticado. Infelizmente, no Brasil, o empreendedorismo ou a profissão de vendas não é valorizada, não é incentivada. Então, às vezes, no ambiente de trabalho dele, ele não tem um ambiente de incentivo para ele estudar, se dedicar, se aperfeiçoar, fazer cursos, assistir um bom podcast, um vídeo. Enquanto ele está fazendo uma atividade física, ele escutando um treinamento, um vídeo áudio, fazer cursos, treinamentos, participar de mentorias. Não existe isso. Agora, vai ver quantos estudos o dentista fez. Agora, existe um desequilíbrio aí brutal, porque o cara que é dentista, muitas vezes, eu estou usando a profissão dentista, mas eu poderia usar contador, dentista, médico, advogado, qualquer profissional que leva anos aí estudando para se qualificar. Mas imagine esse desequilíbrio, porque às vezes esse cara estuda anos, mas ele não tem a garra, a raça que esse outro cara aqui tem. Agora, imagine juntar as duas coisas. O dentista que passa anos estudando, ele despertar essa garra, essa paixão por vendas, amar vendas, porque o que eu mais tenho como meta para escutar dos meus clientes é obrigado por ter vendido para mim. Obrigado por ter vendido para mim. Então, imagine que se esse cara desenvolve essa habilidade e esse outro, que é, por exemplo, um empresário muitas vezes dono de uma assistência técnica ou um vendedor que trabalha dentro dessa empresa, por exemplo, se ele começa a ter o hábito de estudar, de participar de uma mentoria, de um evento presencial, de ler um bom livro, de assistir o podcast, de ir escutando coisas que vão nutrindo, a chance dele persistir é muito maior, porque o ambiente, a ambiência é o que vai levar ele para o próximo nível. Não, e top, você tocou um assunto que aí você vê que é verdade. Por quê? Vou falar isso aqui porque eu leio as pessoas e eu vou acompanhando, né? Não que eu sou um especialista em ler, não, tá? Mas tô ligado. Eu gosto de tentar entender se aquilo é verdade ou não. Sim, né? sim. Não sou nenhum incrédulo. Eu tenho um slogan que eu trago comigo, eu falo assim, eu acredito nas pessoas até que elas me provem o contrário. Então, assim, lá no evento, né, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Quando eu vendo para você, eu vibro, não é porque fez pim no meu caixa, ainda que é legal, satisfatório. Perfeito. Mas eu vibro porque eu sei que o meu produto vai trazer uma transformação para você. E a empolgação, né, é a lei da vida, né? Você planta, você colhe. Exatamente. Então, assim, você planta o bem, você colhe o bem. Exatamente. Não tem, o contrário também é verdade. Você planta o mal, vai colher o mal. Sim. E aí, o que é o interessante? Que quando você falou aquilo, eu falei, caraca, né, meu? Ela vibrou a primeira vez porque... Não foi porque fez plim na conta dela. Ela ficou feliz porque aquele método tem um poder de transformar aquele indivíduo. Sim. Se hoje... As pessoas que são tímidas, se esse empresário que nos ouve, né, não importa o nicho, ele entende que ele está ali com a assistência técnica, com a empresa dele para mudar, né? Porque a gente fala muito hoje aqui, Vanessa, que nós temos um propósito. E o Thiago fala, Marcos, explica essa questão do propósito para os caras e tal. Eu falo, cara, a gente tem um propósito muito claro e definido, que é tirar um dono de assistência técnica que faturava, sei lá, seus 5, 7, 8, 14 mil que ele faturava e levou a 100. Hoje, hoje nós temos clientes que foram para a Europa. Não foi um, não. Que lindo. Cara, mandar é foto sobre assim, isso. Mandar foto. É sobre isso. Comprou carro, construir casa. Cara, realizando o sonho, mudando de vida. Colocando o filho em escola particular. Aí, hoje, a gente, quando fala assim, que esse é o nosso propósito, pessoas falam, não, coloquei meu filho, tirei meu filho do colégio público. Cara, se ouvir isso, é um depoimento. Exatamente. E aí a gente fala isso, o cara... mas a gente vende, que é o que você fala, com a mentalidade de transformar o seu negócio, meu amigo. Exatamente. É pra você, não é
ainda que eu ganho com isso, porque isso aqui não é uma ONG. Sim, mas vamos pensar o seguinte: se um cliente compra de você, por exemplo, um cliente compra de você, um cliente, vou falar só de um, quem é o maior beneficiado? Ele ou você? Ele? É ele. Total. É ele. Então, aquela compra dele vai fazer diferença na sua vida ou na vida dele? Dele. Na vida dele. Na sua vida, se não for ele, vai vir o próximo. Agora, na dele, se não for você, quem vai ajudar? Ó, porrada. Pessoal, o papo é muito bom. A Vanessa, ela tem horário, a agenda dela tá apertadíssima. Olha só. Nós já passamos aqui 7 minutos do combinado. Vanessa, pra gente ir pra parte final aqui e você terminar, queria te pedir 2 coisas. A primeira, que conselho você daria para um dono de assistência técnica que quer vender mais, né? O dono de um comércio que quer vender mais. E segundo, de forma resumida, rápida aí, né? Eu sei que você está com tempo curto. Conta um pouquinho do movimento que você e o Fábio estão fazendo, né? Pra galera também conhecer, né? Vocês estão vindo pro Brasil agora com um projeto que eu e o Marcos somos clientes, né? Estamos encantados, estamos aí com muita fé que todo o ensinamento que a gente está absorvendo desse casal vai nos ajudar a melhorar aqui o nosso negócio. Então, eu queria, né, que você fizesse essas 2 coisas aí. Thiago, eu vou ter que te pedir perdão. Não dá. Eu estava respondendo o meu marido para perguntar onde que ele estava. Ele está chegando aqui, inclusive. Jura? Para me pegar. E aí, eu sou o tipo de mulher que é diferente de todas as outras. Porque mulher consegue passar maquiagem, cara, fazer a comida e conversar. Se for fazer a maquiagem, fazer a comida, eu até consigo. Mas se for raciocinar para responder uma pergunta, eu não consigo. Exatamente. Não tem problema. Não tem problema. Mas a parte boa é que o Fábio tá chegando aqui. É para me buscar, mas tá chegando. Tá bom. Bom, pra gente finalizar, que conselho você daria Perfeito, para um conselho. dono de assistência que quer vender mais, que precisa vender mais, né? E hoje não sabe como, obviamente, no termo de venda, né? E a segunda, para você contar um pouquinho sobre esse movimento, Perfeito. né, que você e o Fábio estão trazendo para o Brasil, né? O que vocês hoje fazem para levar essa mensagem aí pro mundo, né? Eu vou pegar o gancho que o Marcos me trouxe, eu gostaria de falar sobre isso, porque existem muitas pessoas que estão assistindo esse podcast e são pessoas que, neste momento, estão tímidas. Tímidas, às vezes, de vender, de ser sucesso, de conquistar, de realizar sonhos. E aí, o primeiro ponto que eu vejo se você é uma dessas pessoas, entenda que timidez não é comportamento, timidez é trauma. Então, o primeiro conselho que eu já daria é resolva seus traumas, porque quando você resolve seus traumas, você enriquece. Nunca esperaria por esse conselho. Esse Olha aí que você não legal. esperaria, né? Não, nunca. É porque eu ensino aquilo que eu vivi. Que legal. Entendeu? Ou aprendi ou estudei. E eu passei por isso. Imagine, você olha pra mim e você pensa assim, ela nunca foi tímida na vida. Sim, eu já estive tímida na vida, porque timidez não é comportamento, não tem a ver sobre a minha forma de ser, a minha personalidade. Foi algum tipo de trauma que me bloqueou. E se eu não tivesse resolvido esses entulhos dentro de mim, eu iria talvez chegar em vários lugares e ao invés de eu abrir portas, eu fecharia as portas, entendeu? E o meu marido maravilhoso acabou de chegar aqui agora. Acabou de chegar aqui agora. Em outro episódio, você vai assistir Fábio Soares. Uau. E agora, para acabar... Aí o próximo conselho leia o livro Venda Mais Como Se a Sua Vida Dependesse Disso. O próximo leia o livro A Bíblia de Vendas e leia o livro Desperte Seu Gigante Interior. São os 3 primeiros livros que eu indico para qualquer pessoa que realmente quer mudar de vida. Que ficou rápido, vai. Ficou rápido? Seu, onde a pessoa acha o seu? Onde ela compra? Meu livro, Amazon, nas livrarias de todo o Brasil, consegue comprar. É best-seller, viu, gente? É best-seller. Amém. E os outros 2? Os outros 2 A Bíblia de Vendas, é um livro que eu já li múltiplas vezes e li ele quando era muito nova e isso mudou muito. É um livro de cabeceira que você pode utilizar. E o terceiro é Desperte Seu Gigante Interior. Esse, a maioria das pessoas vão comprar e não vão ler porque ele tem 600 páginas, mas é um livro que vai mudar a sua vida. Então, faça um esforço para você ler. Show. Tá. E a segunda pergunta seria, o que fez, né, vocês... Obviamente, o Fábio, né, ele vai complementar isso, mas vir para o Brasil e trazer essa proposta. Qual é o movimento de vocês? O que vocês estão trazendo para o Brasil? Boa. Sim, perfeito. Imagina, o Fábio é um brasileiro americano, né? Já está nos Estados Unidos há 30 anos, dono de uma agência aceleradora de negócios nos Estados Unidos. Lá ele atua com real estate e o nicho de médicos também, trabalha com os médicos. E a vinda ao Brasil é muito louca, né? Porque imagine, você vive nos Estados Unidos,
japonês há 30 anos, é um americano, cidadão americano, tem negócios nos Estados Unidos, ganha em dólar e de repente vem para o Brasil. Loucura, não é mesmo? O Fábio, para vir para o Brasil, até o português estava enferrujado. O português dele era quebrado, como a gente fala. E ele ia ministrar uma palestra, eu tinha que ficar pertinho para corrigir o que ele ia falar, né? Ajudar para trazer as palavras. Porém, é o que vocês estavam falando, propósito, missão, um dos nossos mentores e o quanto o quanto é importante você ter mentores, né? Um dos nossos mentores perguntou para ele, porque ele estava se questionando, né? O Fábio era backstage, era bastidor, era a pessoa que não palestrava, não falava em público, ele não era o cara de um podcast, por exemplo, ele era o cara que desenhava as estratégias nos bastidores o tempo todo, e de repente ele sentiu que ele tinha algo chamando ele para poder transbordar aquilo que ele já executava, o que ele aplicou e funcionou para gerar tanto resultado. E aí, em um determinado momento, o mentor perguntou para ele, onde está o teu coração? E ele sentiu, de fato, que ele tinha que transbordar no Brasil. Então, a gente vem para cá, passa uma semana, volta e assim vai, né? E é um trabalho onde nós estamos, ele principalmente, está sendo o passaporte, né? Dos Estados Unidos para o Brasil. Ou seja, imagine que uma das estratégias que ele está ensinando no Brasil, uma das múltiplas estratégias, está acontecendo exatamente nesse momento nos Estados Unidos como a queridinha do marketing digital na expansão dos negócios e está chegando aqui em tempo real. Poderíamos falar que isso é uma nova onda? É a nova onda do marketing digital no Brasil. O marketing digital chegou talvez em 2011, 2012 no Brasil. Nesse exato momento chegou a segunda onda do marketing digital no Brasil, onde vai poder ajudar inclusive empresários de diversos nichos. Poderia falar também que o movimento de vocês, ele agrega ser realmente uma empresa, né? Não é mais aquela questão de vender um infoproduto. Somente um infoproduto, né? E claro, às vezes o empresário ele tem algo a multiplicar, que é onde está boa parte da escala de muitos empresários. Então, às vezes ele fez algo que deu tão certo, o negócio dele prosperou tanto que ele pode sim, claro, criar um infoproduto, ter uma palestra, um treinamento e tudo mais, mas hoje o marketing digital atual, ele funciona para todas as empresas que querem realmente crescer os seus negócios, multiplicar seu faturamento. Legal. Em outras palavras, pessoal que está nos assistindo aqui, o Fábio e a Vanessa, eles estão trazendo para o Brasil coisas, como ela disse, coisas que normalmente o que acontece nos Estados Unidos falam, né? 2 anos para chegar aqui. Ou mais. Então isso faz todo sentido, né? Eles estão trazendo o que está funcionando lá. Eu e o Marcos somos prova viva disso, nós ficamos 4 dias juntos com eles no evento. E principalmente no último, né, onde a gente teve ali uma mentoria, vamos dizer assim, e tal. Cara, o Fábio mostrou algo pra gente ali, que inclusive ele vai praticar, que é surreal, né? Que é o último funil que ele desenhou. 2 desafios, né? Não vou falar aqui. A gente já tá praticando, né? E validou. Nós fizemos o MVP e tá totalmente validado. Exato. Pronto, agora é escalar esse funil. Então, isso assim, é incrível, na hora, e mostra na hora, né? Exato. Então, assim, até você, que é o nosso público, que é um dono de assistência técnica, cara, se você quer ir pro digital, e todo mundo pode estar no digital, porque todo mundo tem algo a ensinar, tem algo a compartilhar, sigam. Né? Sigam o Fábio, sigam a Vanessa, vai estar aqui embaixo desse podcast o Instagram deles, né? Sigam esse casal, porque vale muito a pena ouvir a mensagem que eles têm para passar, ouvir o que eles estão ensinando aqui no Brasil. Eu, assim, olha, eu e o Marcos, a gente é do digital desde 2019, estamos indo para 6 anos. Que legal. A gente foi aluno do Érico Rocha, a gente participou do Insider do Érico Rocha. Nunca conseguimos, né, ganhar dinheiro com lançamento. E desde que o Marcos, através de... Nem sei, depois você conta como é que foi o Marcos que conheceu o Fábio, desde que o Marcos Olha, eu pensei que fosse o contrário. Não, olha! O Marcos falou, Thiago, vamos seguir esse cara, ele vai fazer uma parada aqui, vamos Fiquei comprar. Curiosa, viu? Ele sentou, eu comprei um VIP, ele comprou outro. Vou assistir o podcast do Fábio, tá? Com você. E, pô, até me perdi. Não, você abriu um loop pro próximo podcast. Já. Galera, tem que assistir o Fábio, tem que seguir o Fábio, né? E sigam a Vanessa também, obviamente. Mas o que esse casal tá trazendo pro Brasil, eu acredito fielmente em vocês, que é mesmo a segunda onda do marketing digital. É inovador, é bacana, né? E como eu disse, Vanessa, vocês transparecem muita verdade. Que legal. Né? A gente sente mesmo que está com as pessoas certas, no ambiente correto.
Obrigado por você ter vindo. Imagina. Desculpa o atraso. Que isso? Nada, ó. Só 17 minutos a mais aqui, pessoal transbordando e tá tudo certo. Pessoal, eu sei a engenharia que a Vanessa fez pra estar aqui com a gente hoje, né? E ela me falou assim de bate-pronto no evento. E assim, de coração, fiquei muito honrado, muito feliz, né, de você ter achado essa brecha na sua agenda para vir gravar com a gente aqui. Que bom. Então, vou deixar 2 mensagens finais aqui para a turma, tá? Uma é, a maior avenida comercial do mundo é a internet. Então, se você não está na internet ainda, você vai ser atropelado, infelizmente. Então, agora é a hora, vocês estão no lugar certo, com as pessoas certas para poder posicionar vocês dentro dessa estrutura que é a internet. E segundo você não veio ao mundo a passeio. Faça você valer a pena, faça a sua vida valer a pena e faça o seu negócio valer a pena. Porque você pode pensar assim, é só uma assistência técnica, não é sobre isso. Você sabe muito bem, você sabe muito bem o quanto você pode ajudar uma pessoa que está lá precisando do seu serviço, precisando de você e o principal que você falou, a realização dos sonhos. Uau. Legal. Bom, eu queria encerrar agradecendo você, Vanessa, agradecendo o Fábio, que está ali nos bastidores. Para a gente é uma alegria poder receber vocês aqui, né? A gente se conhece tão pouco, né? Tipo, tão pouco assim, mas parece que conhece É verdade. há muito tempo, né? É aquilo que eu falei, de autenticidade, vocês carregam isso muito bem. E eu me conecto muito fácil com pessoas que são de verdade. O que é isso? Para mim, é muito fácil olhar para uma pessoa e ver o quanto ela é de verdade, né? Então eu vejo verdade em você, vi verdade na forma que você falou. É como se você estivesse repetindo aquela palestra aqui, né? De uma forma diferente, aqui num bate-papo. E continue nessa trilha, continue perseverando na sua fé, continue acreditando nos valores que Deus colocou aí no seu coração e colocou no seu propósito. Porque é o que eu falo. Na vida, o que fica é a nossa história, né? Então, assim, o que você fez, legado, o que você contribuiu, o seu legado, né? E é o que você falou, ninguém vem na Terra por acaso, né? Então, eu tenho certeza que você está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Amém, né? amém. Eu fui impactado tremendamente por você, né? Pelo Fábio. E eu falei pro Thiago, cara, vamos entrar. Né, eu acho que assim, a gente abrimos mão de fazer um evento presencial para poder entrar no E vocês vão fazer muitos eventos presenciais. Não, mas nós abrimos mão assim, de verdade, felizes. Eu falei assim, eu acredito que foi o nosso melhor investimento. E na segunda-feira, eu que nem sabia que ia ter a segunda-feira, essa que foi a real. Sim. Eu falei assim, pô, Thiago, eu tô mais assim, cara, agora eu bato o martelo aqui que realmente essa foi Pode o Marcos falar isso, porque eu sou o cara da sociedade mais atirado. O Marcos é o cara que segura a regra. Segura afinal, né? Quando o Marcos fala, me dá até paz no coração. Eu falei, caraca. Incrível, então, incrível. É isso. Turminha, valeu. Muito obrigada. E esse foi o Assistência Cast de hoje. Eu sou o Marcos Matos. Eu sou o Thiago Noronha. E essa foi Vanessa Soares. Sou eu ainda. É isso aí. Bye. Valeu. Pra cima.